Olá, me chamo Gabriel Oliveira Conceição e sou graduando do curso de Agronomia pela Universidade de Brasília. O tema do meu projeto de pesquisa foi biocompatibilidade de fungos e bactérias com potencial de solubilização de fosfatos para enriquecimento microbiano e vermicompostagem. A minha orientadora foi a professora e engenheira agrônoma Alessandra Monteiro de Paula. O fósforo é um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas por participar do transporte de energia, biossíntese de macromoléculas, fotossíntese e entre outros processos. Entretanto, grande parte dos solos brasileiros voltados para a agricultura possuem limitações em relação à oferta desse nutriente, seja pelos solos altamente intemperizados ou seja pelas rochas fosfatadas de origem ígnea. Dessa forma, para liberar o processo de liberação de fósforo das rochas fosfatadas de origem ígnea e aumentar sua solubilidade, indústrias empregam ácidos fortes para originar o superfosfato simples e o superfosfato triplo, tornando assim disponível para as plantas. Entretanto, há um alto custo em tecnologias para esse processo e alta utilização de fertilizantes, onde reações com ferro, alumínio e cálcio presentes no solo transformam parte desse fósforo indisponível para as plantas. Com isso, o projeto de pesquisa foi elaborado com o objetivo de avaliar fungos solubilizadores de fosfato isolados de material orgânico retirado de resíduos orgânicos de cozinha do gênero Trichoderma e a sua biocompatibilidade com bactérias já identificadas como solubilizadores de fosfato, Herbacterium ceropetici e a Parapucodera subatlântica, visando obter consórcio de enriquecimento microbiano de processo de vermicompostagem e desenvolvimento de bioinsumo multifuncional. Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Química do Solo da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. Os fungos empregados no experimento, como já citado, foram isolados do material orgânico retirado de pilhas de compostagem de resíduos orgânicos de cozinha, caracterizados como tricoderma, originando assim 18 acessos de isolados fúngicos. Os inóculos bacterianos foram cedidos pelo Núcleo de Desenvolvimento de Insumos Biológicos para a Agricultura da Universidade Estadual do Norte Fluminense. A primeira etapa foi o crescimento dos isolados fúngicos em meio BDA. Em seguida, foram retirados discos de 5 mm de diâmetro, utilizados como inóculo, e introduzidos em câmara de fluxo laminar em LMAI de 250 ml, contendo 50 ml de N-brip líquido para fazer a avaliação de solubilização de fosfatos pelos fungos. Os LMAIs foram agitados a 160 rpm a 32 graus Celsius por um período de 7 dias, mantendo o LMAIs controle sob as mesmas condições. O fósforo solúvel na solução foi estimado pelo método de formação de complexos de fósforo molibdênio, em 885 nanômetros. Para a análise de crescimento bacteriano, foram inoculadas ao meio líquido de Higgs 5 colônias das bactérias estudadas, e meio líquido sem inoculação para fazer o branco da medição da densidade óptica e ter o controle. Após a inoculação do meio líquido, foram retirados 1 ml do meio inoculado para fazer a leitura da densidade óptica a 600 nanômetros, utilizando o meio não inoculado como branco para zerar a transmitância do equipamento. Após a quarta hora de inoculação, foi feita a diluição seriada em câmara de fluxo laminar, totalizando 10 leituras para completar o ciclo de 24 horas. Por fim, para avaliação de compatibilidade entre os isolados fúngicos e as bactérias, disco de 5 mm de diâmetro dos isolados fúngicos, em meio BDA, com 7 dias de crescimento, foram inoculados em um centro de placas de Petri, contendo meio BDA. Em suas extremidades, adicionado 4 alicotas de 10 microlitros de cada bactéria, seguindo os horários analisados de crescimento bacteriano. A compatibilidade entre os micro-organismos foi classificada de acordo com o crescimento do fungo sobre a bactéria em alta, média e baixa. Quando o fungo ultrapassa totalmente a superfície da bactéria, foi considerada alta compatibilidade, C1. Quando as hifas tocam a superfície das colônias bacterianas sem cobri-las, foi considerada média compatibilidade, C meio, e consideradas baixa compatibilidade, C2, no caso de o fungo não tocar as bordas das colônias bacterianas. O potencial de solubilização de fosfato tricálcico em meio N-brip líquido foi observado em 11 isolados fúngicos, destacando-se os 4 isolados F10D, F11C, F11B2 e F11B, que apresentaram maior potencial de solubilização após as 48 horas de inoculados. A curva de crescimento apontou que as bactérias HRC54 e 103 tiveram um pico de absorvância em 24 horas em sua décima leitura, depois de inoculadas, e a bactéria 101 com pico de absorvância em 7 horas em sua sétima leitura, depois de inoculada. Os 4 principais fungos solubilizadores apresentaram alta compatibilidade com as bactérias estudadas. O estudo demonstrou que a capacidade de solubilização de fosfato pelos isolados fúngicos é variável e que há uma biocompatibilidade entre alguns isolados e as bactérias.
As bactérias apresentaram ótimas respostas quanto ao tempo de crescimento, destacando-se as bactérias 101, com pico de absorvância em 7 horas de inoculação, e a sua biocompatibilidade com os 4 principais fungos solubilizadores, podendo assim prosseguir com futuros testes de potencial de enriquecimento microbiano nos processos de vermicompostagem. Deixo assim o meu agradecimento aos colaboradores do projeto. Obrigado!